Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de número 31 de Ciência do Solo, do curso Técnico Agropecuário subsequente do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Nessa aula de número 31, vamos falar de gessagem. Gessagem é a aplicação de gesso agrícola no solo. O gesso agrícola é o sulfato de cálcio diidratado, né? Esse gesso agrícola é um subproduto da indústria de fabricação de fertilizantes, sobretudo do fertilizante superfosfato simples. Então, existe um fertilizante químico fosfatado chamado superfosfato simples. Na fabricação desse fertilizante, você tem como subproduto o gesso, que é o sulfato de cálcio diidratado. Então, é a aplicação desse gesso agrícola na agricultura. Então, é um pó que é aplicado sobre o solo, incorporado no solo. Qual o objetivo da gessagem? Vamos ver nessa aula de hoje. Existe um outro gesso, que é o gesso da construção civil. O gesso da construção civil ele tem a mesma composição química do gesso agrícola, que é o sulfato de cálcio diidratado, que é o gesso utilizado para fazer paredes, para fazer ataduras, etc. Esse gesso agrícola também pode ser utilizado, o gesso da construção civil, em agricultura de base ecológica ele pode ser utilizado, porém ele é de mais fácil, mais difícil manejo e não tem poucas pesquisas relacionadas ao efeito desse gesso, do gesso da construção civil, com os mesmos propósitos do gesso agrícola. E a sua aplicação também, a aplicação do gesso agrícola na agricultura de base ecológica, como ele é proveniente de um processo industrial, tem que ser feita uma consulta às certificadoras para verificar se elas concedem a permissão para a aplicação do gesso agrícola. Porém, o uso do gesso da construção civil, né, o gesso que é o pó da gipsita, né, o pó da gipsita, pode ser aplicado no solo, na agricultura de base ecológica, mas também deve ser consultado às certificadoras. Então, a gessagem, para que se aplica a gessagem? Então, olha só, qual é o problema de difícil solução relacionado à fertilidade do solo, provocado pela pouca mobilidade do calcário no perfil do solo? Então, o calcário é a rocha calcária moída. Essas rochas calcárias, geralmente, elas são ricas em carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Esse calcário ele é incorporado nos primeiros 20 centímetros de solo, mas, no entanto, esse calcário é de baixa solubilidade, ele reage no solo durante o período de 3 anos, porém, ele é de baixa solubilidade, ele não atinge as camadas mais profundas. Portanto, as camadas mais profundas, né, elas vão permanecer com a sua mesma acidez, com a mesma saturação de alumínio. Então, o problema de difícil solução relacionado à fertilidade do solo, provocado pela pouca mobilidade do calcário no perfil do solo, refere-se à neutralização do alumínio trocável, do alumínio tóxico nas camadas subsuperficiais do solo, associado ou não à deficiência do cálcio. A toxidez de alumínio associada à baixa capacidade de retenção de água desses solos pode causar diminuição na produção das plantas. Então, olha só, a raiz da planta começa a crescer quando ela chega nas camadas ricas em alumínio, camadas que têm grande concentração de alumínio, elevada saturação por alumínio, as raízes não crescem. Então, um ambiente nessas camadas subsuperficiais, a raiz vai ocupar pouco volume de solo. Ocupando pouco volume de solo, ela vai ter dificuldade de absorver água e nutrientes e elas ficam mais susceptíveis a secas, né? Agora, como é possível resolver este problema? Então, a pesquisa agropecuária descobriu que é o seguinte: a aplicação de gesso agrícola nos primeiros 20 centímetros de solo, incorporando no solo, provoca movimentação de sulfato no perfil do solo, e esse sulfato reage com alumínio nas camadas subsuperficiais, neutralizando esse alumínio tóxico, né? Então, o principal objetivo da gessagem é neutralizar o alumínio tóxico de camadas profundas. Portanto, tem sido demonstrado por vários trabalhos científicos de pesquisa que ocorre mobilidade de cátions no perfil do solo pela adição superficial de gesso. Então, olha só, vamos aqui o mecanismo de atuação do gesso. Então, o gesso agrícola é o sulfato de cálcio diidratado, CaSO4 2H2O. Assim como o calcário, o gesso agrícola, para reagir, ele precisa de água, né? Então, esse calcário em contato com a água vai produzir Ca2+, SO4 2-, CaSO4 sem carga mais H2O. Esse CaSO4 sem carga,
ele não vai ser atraído pelas cargas positivas e negativas, então ele vai se movimentar no perfil do solo. Esse ASO4, ele vai se movimentar no perfil do solo. Quando ele chegar nas camadas subsuperficiais, ele se dissocia em Ca2+, SO4 2-. Esse Ca2+, o que acontece com esse Ca2+? Lá nas camadas subsuperficiais, esse A2+, ele desloca o alumínio que está retido na superfície dos colóides por um processo de troca catiônica. Então, o cálcio entra no lugar do alumínio e o alumínio vai para a solução. O alumínio indo para a solução, ele reage com o ânio fosfato, produzindo a AlSO4. Essa substância AlSO4, ela não é, que é o sulfato de alumínio, ela não é tóxico às plantas. Então, dessa maneira, você neutraliza o alumínio tóxico das camadas subsuperficiais. Então, resolve esse problema. Aí a raiz consegue crescer até camadas mais profundas, absorvendo água e nutrientes nessas camadas mais profundas, resistindo à seca e sendo uma planta mais bem nutrida. Por outro lado, esse SO4, o que pode acontecer com esse SO4? Esse SO4, ele pode reagir com o cálcio, ele pode reagir com o magnésio, pode reagir com o potássio das camadas superficiais, formando pares iônicos. Esses pares iônicos se movimentam no perfil do solo, atingindo as camadas subsuperficiais. Quando chega nas camadas subsuperficiais, sulfato de potássio, sulfato de magnésio se dissocia, aumentando a concentração de magnésio e potássio nas camadas subsuperficiais, melhorando o ambiente químico dessa camada subsuperficial. Então, um outro objetivo, um outro propósito da aplicação do gesso agrícola no solo. Então, além de aumentar a concentração de cálcio, aumenta a concentração de magnésio e potássio nas camadas subsuperficiais, além de neutralizar o alumínio tóxico, que é a sua principal função. Então, olha só, em solo com umidade suficiente, então nós vamos repetir aquilo que nós falamos, né? Em solo com umidade suficiente, cuja acidez da camada superficial foi corrigida com calcário, o gesso agrícola sofre dissolução liberando o ânion sulfato. Então, olha só. Então, o gesso agrícola se dissocia liberando o ânion sulfato. Então, é isso que acontece. Agora, uma informação muito importante. Para aplicar o gesso agrícola, o solo tem que estar corrigido, né? Não se aplica gesso agrícola em solos ácidos, em solos com grande concentração de alumínio. Por quê? Porque o gesso agrícola, o objetivo dele é neutralizar as camadas subsuperficiais. O gesso agrícola, ele não altera a concentração de H+ na solução, não altera o pH. Portanto, o gesso agrícola não substitui calcário. Para se aplicar gesso agrícola, o solo tem que estar corrigido, o solo tem que estar em condições ideais de pH, o solo tem que ter cálcio, tem que ter magnésio, tem que ter potássio, o solo tem que ter, nas camadas subsuperficiais, tem que ter baixa concentração de alumínio, nas camadas superficiais, né? O gesso agrícola, ele é utilizado para neutralizar o alumínio nas camadas profundas, né? O ânion sulfato, ele pode reagir, então, nas camadas superficiais, o ânion sulfato pode reagir com os cátions cálcio, magnésio e potássio, formando os chamares pares iônicos sem cargas, sulfato de cálcio, sulfato de magnésio, sulfato de potássio, que vai se movimentar no perfil do solo sem problemas, porque não vai ser atraído pelas cargas negativas nem positivas. Então, por serem neutros, os pares iônicos apresentam grande mobilidade ao longo do perfil do solo, ocasionando uma descida do sulfato para as camadas mais profundas, acompanhados por cátions como cálcio, magnésio e potássio. Em profundidade, o gesso volta a se dissociar, aumentando os teores de cálcio, magnésio, e o ânion sulfato também reage com o alumínio, formando a AlSO4, acarretando redução no teor tóxico do alumínio e melhorando as condições do solo para o crescimento das raízes. Então, olha só, o ânion sulfato se movimenta no perfil do solo, e aí, ao se movimentar no perfil do solo, os pares iônicos, sulfato de cálcio, sulfato de magnésio, sulfato de potássio, se movimentam no perfil do solo, se dissocia nessas camadas mais profundas, aumentando a concentração de cálcio, magnésio e potássio nas camadas mais profundas. O sulfato reage com o alumínio, neutralizando o alumínio. Então, neutraliza-se o alumínio tóxico das camadas subsuperficiais, das camadas profundas, como também aumenta a concentração de cálcio, magnésio e potássio das camadas mais profundas, né? Portanto, ao se aplicar gesso agrícola, no solo cuja acidez da camada arável foi corrigida com calcário, o sulfato movimenta-se para camadas inferiores, acompanhado por cátions, especialmente o cálcio, né?
Então, mais uma vez, aplica-se gesso em solo já corrigido. Com a movimentação de cátions para camadas subsuperficiais, camadas mais profundas, os teores de cálcio e magnésio aumentam, acarretando redução do teor de alumínio tóxico, melhorando o ambiente do solo para as raízes se desenvolverem, né? Então, não tendo alumínio tóxico, aumentando a concentração de cálcio, magnésio e potássio, as raízes crescem em profundidade, ocupando maior volume de solo, absorvendo mais água e nutrientes, então tornando-se uma planta mais bem nutrida, tornando-se uma planta resistente ao estresse hídrico. A resposta do gesso agrícola tem sido observada para a maioria das culturas anuais, principalmente milho, soja e trigo, e também para algumas culturas perenes, como manga, laranja, café, cana-de-açúcar, né, e plantas como eucalipto e outras, né, que são culturas anuais. A utilização do gesso agrícola no sistema de agricultura irrigada e plantio direto tem apresentado resultados de magnitude semelhante aos obtidos com as culturas anuais. Então, o gesso agrícola pode ser utilizado para várias culturas, em cultivos irrigados, plantio direto e cultivos anuais, né? Quais são os benefícios da aplicação do gesso agrícola? Então, nós já falamos quais são os benefícios da aplicação do gesso agrícola, mas tem outros. Então, o gesso agrícola neutraliza o alumínio tóxico das camadas subsuperficiais, melhora a concentração de cálcio, magnésio e potássio nas camadas subsuperficiais, mas o gesso agrícola também é sulfato de cálcio. Então, o gesso agrícola fornece cálcio, fornece enxofre para as plantas, né? Então, ele é fonte de cálcio e ele é fonte de enxofre. Correção das camadas subsuperficiais contendo alto teor de alumínio ou baixo teor de cálcio, né? Portanto, a gessagem melhora o ambiente radicular das plantas. Com isso, as raízes das plantas poderão aprofundar mais, explorando maior volume de solo, o que é benéfico, pois terá acesso a maior quantidade de nutrientes e a água sofrendo menos com os veranicos, né? O que são veranicos? Veranicos são períodos de estiagem no meio de uma estação chuvosa. Então, isso que é o veranico. Então, plantas sistemas onde se aplicou gesso, as raízes das plantas crescem mais, absorvem maior volume, elas ocupam maior volume de solo, né? Ocupando maior volume de solo, vão absorver mais água e nutrientes, resistindo aos estresses hídricos e absorvendo e sendo uma planta mais produtiva, né? Aqui é um gráfico que mostra a profundidade do solo relacionado com a concentração de sulfato. Então, o que aconteceu aqui? Ó? O vermelho é sem gesso, o azul é com gesso. Então, no vermelho, você tem sulfato aqui, ó, a concentração de sulfato, ela apresenta aproximadamente 0,3 centimol por decímetro cúbico nos primeiros 20 centímetros de solo. Onde não se aplicou gesso aqui, ó. Aí que acontece? A 40 centímetros de profundidade, praticamente não tem sulfato onde não se aplicou gesso. Por outro lado, em um solo que se aplicou gesso, olha só, a 40 centímetros de profundidade, a concentração de gesso é praticamente 0,6 centimol por decímetro cúbico. E você vai ter gesso a 70 centímetros de profundidade, a concentração de gesso, de sulfato, é 0,4 centimol por decímetro cúbico, mostrando que a aplicação de gesso aumenta a concentração de enxofre nas camadas mais profundas. O que acontece com cálcio mais magnésio? Cálcio mais magnésio, vermelho sem gesso, azul com gesso. A concentração de cálcio e magnésio a 10 centímetros de profundidade é a mesma em solos onde não se aplicou gesso e em solo em que se aplicou gesso. Porém, a 40 centímetros de profundidade, né, a 50 centímetros de profundidade, a concentração de cálcio mais magnésio é de 1 centimol por decímetro cúbico, enquanto a concentração de cálcio mais magnésio é 0,5 centimol por decímetro cúbico aproximadamente, né? Então, observe que a concentração de cálcio e magnésio aumenta nas camadas subsuperficiais, onde se aplicou o gesso agrícola, né? Então, outro aspecto observado da pesquisa do gesso é o seguinte, o uso da gessagem. Com relação à distribuição das raízes, onde não se aplicou gesso, as raízes do milho se concentram a 61 centímetros de profundidade. Desculpa. As raízes de milho se concentram a 15 centímetros de profundidade. Então, 61% das raízes se concentram a 15% de profundidade. Onde se aplicou gesso, as raízes se distribuem mais uniformemente, sendo que elas, por 12%, você vai ter 12% das raízes a 75%, entre 60% e 75% de profundidade, né? E a 45% a partir de 45%, aqui, ó.
20, 30% das raízes, ou 30% das raízes se concentra abaixo dos 45 centímetros. Então, significa que você vai ter raízes absorvendo água e nutrientes em camadas mais profundas. Então, a planta vai resistir ao estresse hídrico, vai absorver mais água e nutrientes, né? Então, essa outra imagem aqui, ó, onde não se aplicou gesso, as raízes das plantas se concentram aqui nos primeiros 40 centímetros. Onde se aplicou gesso, você tem raiz de plantas crescendo até 1 metro de profundidade, né? Então, essa é a primeira parte aí do estudo da GESAD. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao estudo da GESAD. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde e boa noite.